Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa segunda aula, terceira no geral, mas segunda aula a respeito de musicalidade. Lembrando que são. Tô resumindo bastante e falando de forma bem simplificada, porque a gente está trabalhando com crianças, tá? Respondendo então o pedido da Rebeca, que me pediu então dois vídeos, né, voltados para temas mais infantis, ou seja, de forma mais didática e lúdica. Então agora a gente vai trabalhar a respeito de música em específico. Tá? A Rebeca estava conversando comigo e ela me explicou que ela usa, como todos nós usamos, durante as aulas, músicas que não são árabes. E às vezes a criança tem dificuldade, e até o adulto às vezes tem dificuldade de saber porque que durante a aula eu posso usar uma música árabe. E geralmente numa apresentação, no geral, tá? Não é regra, mas no geral, a gente vai utilizar uma música árabe durante a aula, nem sempre. Por quê? Então vamos lá. O que é a música árabe? A música árabe é uma música que recebeu influência milenar. É uma música que recebeu influência indiana, influência africana, influência persa, influência dos árabes beduínos, dos árabes egípcios, dos árabes do outro lado, aqui já mais próximo do Ocidente, do Marrocos, muita influência da Europa também. Ou seja, é uma música que é uma música considerada milenar, é uma música que teve uma construção muito antiga. Com isso, ela é uma música muito sofisticada. Se a gente avaliar uma música árabe ou uma música chinesa, uma música japonesa, indiana e compará-las com uma música do Ocidente, a gente percebe que a música do Ocidente ela tem, em comparação à música árabe, uma qualidade sonora, não seria a palavra que eu queria usar, mas ela teria uma harmonia geral muito mais sofisticada, a música oriental em geral. Então, dessa forma, a leitura dela é muito mais difícil e sofisticada também. Com isso, para a aula, a gente tende a pegar muitas vezes músicas ocidentais porque tem uma leitura mais simples e mais fácil. Porque é uma música mais nova, uma música com uma menor influência, e com isso é uma música que algumas vezes soa para nós com muito mais clareza. Afinal de contas, nem todo mundo vem de família árabe, e por isso é muito mais fácil a gente ouvir uma música ocidental e reconhecer o que é que ela está pedindo, o que é que ela está tocando, o ritmo dentro dela, então isso facilita muito. Ainda mais quando ela tem toques mais eletrônicos, isso facilita. E isso é a diferença entre a música árabe e a música ocidental. Quando a gente lida com fusão, é a mistura desses dois tipos de música ou de outros tipos. Uma fusão vai ter música árabe, vai ter uma fusão árabe, vai ter música flamenca junto, ou vai ter uma música indiana, uma música brasileira, uma música pop, uma música americana, vai ter outros estilos musicais dentro. Isso é uma fusão, é uma mistura. Tá? Ou é uma música que será uma música, então, que não é uma música árabe, a parte instrumental é toda ocidental, mas ela pode ser cantada em árabe. Ou é uma música que tem toda a instrumentação árabe, mas a parte vocal é em inglês, é em português, é em espanhol. Então, essa seria a diferença. Na sequência, então, explicando a respeito de música árabe, como nós falamos de fusão dessa mistura e da música que é utilizada em aula. Ela é utilizada, como eu disse, para facilitar. Por isso que às vezes a gente estuda somente em cima de ritmo. A gente não vai dançar em cima apenas do ritmo, mas a música árabe ela é muito rica para que se dance somente o ritmo dela. Mas aí, não que não possa, pode, tá? Não estou dizendo que não pode, mas ela é rica demais para se utilizar só isso. Mas nós temos ali a questão de para facilitar o estudo, para conhecer pulsação, para conhecer tempo, para conhecer um instrumento, para conhecer ritmo, então nós utilizamos essas músicas dessa forma. E o que é pergunta e resposta? Pergunta e resposta dentro de uma música oriental, de uma música árabe, principalmente as músicas que são músicas orientais para dança oriental, que a gente chama do belly dance tradicional ou música clássica, como alguns qualificam, que não é o termo correto para esse tipo de música, que seria uma música para bailarina, uma música feita para dança, não uma música para se ouvir, mas uma música para se dançar. Essa pergunta e resposta é muito comum. É quando a orquestra toca 3, 4 segundos ou durante 8, 16 tempos, e na sequência um ou dois instrumentos ou até três instrumentos respondem com menor grau de intensidade. Com isso, a gente tem ali uma música onde nós temos movimentos mais amplos e maiores na parte da orquestra para o bailarino ou bailarina e movimentos menores e mais singelos, mais simples para a resposta, que é dada então pelo instrumento que está solando. Tá? Então, desta forma que funciona. Isso é uma pergunta e resposta, simplificando muito. Tá? E também nós temos a questão de ritmo, pulsação
e que seria o pulso, né? E a parte melódica da música. Resumindo muito, muito mesmo, pulso e tempo é o que nós temos como base. Imagine uma casa. Eles são a base, ele é o pilar que vai lá dentro da terra. Muitas vezes nós não o vemos, nós só conseguimos saber que ele está ali. Então isso é o pulso e o tempo. O ritmo são as paredes. Ele é visível na maior parte do tempo, ele é visível. Pode ter mais de um na música, como pode ter somente um. Mas ele faz a manutenção total de como aquela música será tocada e como os outros instrumentos estarão ali. Então, eles são as paredes dessa casa. E os instrumentos que vão fazer a parte harmônica e melodiosa seria então a mobília dessa casa, são os móveis e as pessoas que estão lá dentro. Então, desta forma, dentro dessa casa, nós temos ali toda a base, nós temos as paredes, o ritmo, a base, os pilares, que vai ter então como pulso e tempo, e na sequência nós temos a parte melodiosa e harmônica, que será então tudo o que está dentro dessa casa. A pintura da parede, as pessoas lá dentro, a música que toca lá dentro, a televisão, tudo isso lá dentro é a parte harmônica e melodiosa, e isso é que torna a música ainda mais encantadora. Tá? Então, resumindo muito, seria isso, para que as crianças consigam entender um pouquinho mais. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.